então não precisa copiar nada, tá? Tá. Outra coisa, você está no computador, certo? Tô. Você está vendo esses 3 pontinhos do lado do telefone vermelho ali de sair da chamada do Google Meet? Uhum. Clica neles, por favor. Depois clica em alterar layout. Se tiver em Uhum. inglês, change layout. Né? E depois clica em destaque. Tá, Aí a foi. tela fica um pouco maior, né? Uhum. Se tu quiser, até pode tirar a tua telinha ali, clicando em minimizar. Só passa o mouse e vai aparecer minimizar ali no meio da tua telinha. Foi. Vai ficar melhor para enxergar, beleza. Então tá. Bem, resumindo, né? Cálculo 1 é você utilizar o fato de que nós podemos trabalhar com uma matemática contínua. O que é uma matemática contínua? É uma matemática que não tem um menor tamanho possível. Por exemplo, a gente pode pensar, grosso modo, assim, que o menor pedaço de matéria possível é um átomo, né? E tudo bem, dá para pensar dessa forma. Mas quando a gente está trabalhando na matemática, a gente não precisa pensar no menor tamanho possível. A gente vai pensar em infinitesimais, em tendências, em coisas infinitamente pequenas ou infinitamente grandes, que são coisas que a gente não trabalha na matemática da escola. Lá a gente não vai até os infinitos, né? Nem infinitamente pequeno, nem infinitamente grande. Aqui no cálculo a gente vai chegar em várias situações bem interessantes. Mas para isso tem que entender algumas coisas básicas primeiro. Então, eu vou te mandar essa apostila. Note que ela tem toda uma boa introdução aqui do mínimo que você precisa para não reprovar na matéria, né? Que é, primeiro, esse círculo trigonométrico aqui, né? Eu acho que você deve lembrar de seno, cosseno e tangente, essas coisas, né? Uhum. Isso vai ser algo bem recorrente no curso de cálculo. Propriedades trigonométricas. É possível que eles não cobrem isso de você para utilizar, mas para compreender cálculo vão cobrar, com certeza. Uhum. Que mais? Tem propriedades trigonométricas aqui. Com certeza você já viu algumas delas, utilizou em algum momento na sua vida. Tem propriedades de logaritmo de exponenciais. Então, né, às vezes o aluno tem medo de log na escola, mas a única coisa que ele precisa entender para saber brincar com os logs é essas propriedades aqui. Se tu sabe elas, tu faz qualquer coisa com logaritmo. Então, saber matemática é saber as propriedades. É que nem saber português. Saber português é saber as propriedades da gramática, né? Então, aqui a gramática são as propriedades. Gramática da matemática. Essas propriedades hiperbólicas você pode ignorar, ninguém usa isso. Função par, ímpar e periódica, você provavelmente ouviu falar sobre isso quando estudou seno, cosseno e tangente. E aqui chega a parte que não é mais matemática básica, que é cálculo mesmo. É um resuminho do que você precisa decorar para cálculo. Tem coisa que você tem que decorar, não tem jeito. Esses limites notáveis você precisa decorar. Quando a gente for estudar limites, você vai entender o porquê. Formas indeterminadas, que, resumindo, são números que escondem uma verdadeira resposta de uma conta. Quando isso aparecer, significa que isso está escondendo a resposta de verdade. Derivada, que é. Bem, a gente vai estudar derivada muito ainda, mas só para te resumir, é a taxa de variação de uma função. Então, né, pelo nome, tu pode ver que é bem importante caso tu queira seguir numa coisa que envolva custo, lucro, né? Saber a taxa de variação é muito importante. Agora, continuando aqui. Bem, tem uma tabela de derivadas integrais e a gente vai continuar daqui, tá? Uhum. Só um segundinho, tá? Já volto. Tranquilo. Tudo bem, já tá com medo da matéria ou tá tranquilo por enquanto? Por enquanto tá tranquilo. Na escola tu era boa em matemática? Mais em álgebra e contas. Mais em. É o que precisa aqui para ser bom. Uhum. Beleza. Então, vamos lá.
Vamos começar com algumas definições aqui. Ele vai falar sobre números reais, intervalos e funções. Bem, ele está definindo aqueles conjuntos de números, né? Eu acho que a coisa que você precisa lembrar aqui é os nomes, né? Números inteiros são os números negativos e os positivos que não tem vírgula. E tudo bem, existem os números racionais também, que são os números escritos como uma razão, como uma fração. Vamos dizer assim, podem ser escritos como uma fração. Né? Nem todo número pode ser escrito como uma fração. O 2, por exemplo, pode. Pode ser, por exemplo, 4 dividido por 2, ou 8 dividido por 4. Dá para escrever 3 como 9 dividido por 3, como 27 dividido por 9. Né? Dá para escrever esses números como frações. Por isso, além de inteiros, eles são racionais. Ok? Uhum. Mas tem números que não dá. Por exemplo, pi. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3. Raízes, de modo geral, quando elas não são quadrados perfeitos, não dá para escrever como números inteiros, né? Então eles são números racionais, beleza? São números irracionais, são números que não pode ser escrito como uma razão, como uma fração. Não tem como. Então, beleza. São conjuntos aí, e existem algumas propriedades dentro desses conjuntos. Tu deve lembrar de algumas delas, como por exemplo a distributiva aqui, que a gente chama de chuveirinho. Lembra do chuveirinho? Uhum. O chuveirinho aqui, ó, A vezes B mais A vezes C. Tudo isso aqui é bem introdutório, então por isso eu estou passando bem rápido, assim, eu acho que a gente não precisa perder tempo nisso. Agora, aqui precisa, porque de modo geral, na escola a gente não leva muito em conta as desigualdades, elas são muito importantes no estudo dos limites, principalmente, que é uma das partes mais importantes do cálculo. Tá? Quando é que começa as suas aulas mesmo? Dia 23 de agosto. Ixi, tem tempo ainda. Uhum. Dá para aprender todo o cálculo até lá. Se você for uma aluna dedicada, com certeza. 20 ou 30 horas talvez seja o suficiente. E a matéria deve ser umas 60 horas na tua faculdade, então vamos lá. Desigualdades, né? Bem, aqui ele fala um monte de coisa, mas eu quero te mostrar na prática o que é uma desigualdade. Deixa eu te mostrar no meu quadro aqui. Só um segundinho para eu abri-lo. Certo, senhorita. Bem, primeiro vamos entender o que é uma igualdade, né? Digamos que eu tenha essa conta aqui. Agora tu vai ter que me responder, hein? Uhum. X mais 2 igual a 5. Bem, tem um igual aqui, então a gente chama isso de uma igualdade. Se Uhum. tem o igual, ele quer nos dizer que o que está do lado esquerdo tem que ser igual ao que está do lado direito. Mas a gente olha os símbolos e nota que não são. Mas, por um determinado valor de x, isso vira uma igualdade. Você saberia me dizer qual deve ser o valor de x para isso aqui ser uma igualdade? 3. 3, exatamente. Bem fácil, né? Na prática, o que a gente faz para descobrir isso? A gente quer deixar o x sozinho, a gente faz uma comparação. Porque eu comparo o x sozinho com o que está do outro lado, mas para isso ele tem que ficar sozinho, então eu tenho que destruir esse 2 que está junto com ele. Para eu conseguir fazer isso, eu subtraio 2, daí vai sumir, né? Porque mais 2 menos 2 dá zero, né? Se você tem uma dívida de R$ 2 e alguém te dá R$ 2, você fica zerado, não é mesmo? Uhum. Mas como é uma igualdade, tu tem que diminuir 2 dos dois lados. Pode parecer meio estranho, mas pensa comigo. Digamos que eu e você tenhamos a mesma quantidade de dinheiro. Eu nem vou falar qual é a quantidade, mas digamos que a gente tenha. Supõe isso. Agora Uhum. suponha que eu tire R$ 2 da minha conta e você também tire R$ 2 da sua conta. Nós vamos continuar, eu e você, com a mesma quantidade, certo? Sim. Quero dizer, são valores diferentes, mas são a mesma quantidade, certo? Uhum. Isso. Então é o que está acontecendo aqui. Eu estou tirando 2 dos dois lados. Vai ficar x aqui e aqui vai ficar 3. Então, esse negócio de passar diminuindo, passar somando, passar dividindo, passar multiplicando, isso não existe, tá? O que existe é você subtrair o mesmo número dos dois lados, somar dos dois lados, multiplicar e dividir. Tá bom? Beleza. Tá aí a nossa bela conta. Mas, o que acontece? Nem sempre é uma igualdade, né? Às vezes nós temos uma desigualdade. Então, vamos pegar a mesma conta que tínhamos antes aqui, mas em vez de igual, eu vou colocar maior ou igual. O que é que muda aqui? Você saberia me dizer? O x deve ser maior ou igual a 3.
Hum. Ah, mas então tu percebeu uma coisa? Perceba que antes nós tínhamos apenas a resposta x igual a 3, que fazia Uhum. aquela expressão ser verdadeira. Qualquer outro número que eu colocasse no x não faria aquela expressão ser verdadeira, né? Uhum. Se colocasse qualquer outro número, não daria, só o 3. Agora, digamos que eu coloque 10 aqui no lugar do x. 10 mais 2 é maior ou igual a 5. 12 é maior ou igual a 5. Então, apesar de eu não ter colocado 3 exatamente, eu coloquei um outro número, também serve como resposta. Essa expressão também continua verdadeira. Uhum. Sendo assim, o que a gente conclui é o seguinte: numa desigualdade, temos um intervalo de respostas certas, não apenas uma única resposta, como normalmente é na igualdade. Digo normalmente porque às vezes você tem mais de uma resposta, como por exemplo na Bhaskara, né? Uhum. Quando você resolve Bhaskara, você tem mais de uma resposta. Bem, é isso. Para começar, é isso. O livro ele fala uma série de propriedades que você meio que tem que decorar. A questão é que você já decorou todas na escola, você já fez todas. Uma só é um pouco difícil de compreender, que é a propriedade 15. Todas as outras são bem óbvias, bem semelhantes às da igualdade, mas olhe para a propriedade 15. Primeiro olhe para 14, para entender o que eu quero dizer. Se A maior que B, e você tem então um C que é positivo, tipo número 3, número 5, número positivo, e você multiplica esse número dos dois lados da sua desigualdade, a desigualdade continua com o mesmo sentido. Né? Vamos dizer assim, o lado esquerdo continua maior que o direito, tal qual foi definido aqui. Né? Muito Uhum. bem. Agora olha aqui embaixo, que loucura. Você tem a mesma, então você poderia dizer, por exemplo, que A é 3 e B é 2. Né? 3 maior que 2. Tranquilo, né? 3 maior que 2. Mas, se você multiplica um número negativo, é isso que esse símbolo aqui indica, né? O asterisco indica que o número C não é zero. Isso que significa o asterisco. E o menos aqui embaixo indica que ele é negativo. Então, se você multiplica um número negativo dos dois lados da igualdade, perceba, a desigualdade muda de sentido. Né? Uhum. Vamos perceber por que isso acontece? Digamos que aqui seja 3 e 2, né? 3 maior que 2, tudo bem. E agora eu multiplico 5 dos dois lados. Então, 3 vezes 5, 15, maior que 2 vezes 5, 10. 15 maior que 10. Tranquilo, né? Uhum. Agora, se eu fizer a mesma coisa aqui, só que com menos 5 no lugar do C, você vai ter menos 15 aqui e menos 10 aqui. Só que menos 15 é menor que menos 10. Isso sempre vai acontecer. Então, por isso, a gente troca o sentido da desigualdade. Eu estou falando muito disso, porque todo aluno comete esse erro, tá? Quando vai resolver uma inequação. Então, pelo menos saiba, tem que tomar cuidado quando tiver números negativos, beleza? Uhum. Beleza, então é isso. Aqui ele está falando de intervalos, que é o que eu estava te dizendo. Numa inequação você tem um intervalo de resposta. Naquela que a gente resolveu, era de 3 até o infinito. Né? Mas às vezes, como a gente vai ver aqui já no primeiro exemplo, a gente tem um intervalo bem definido, sei lá, de 5 a 10. Só posso jogar valores de x ali de 5 a 10, por exemplo. Nem sempre até o infinito. Então aqui ele está dando várias notações para tu descrever isso, mas é coisa que tu já lembra da escola, né? Provavelmente tu lembra de ter que escrever desse jeito aqui. Agora vamos ver isso na prática. Olha só. Se essa conta aparecesse agora na sua frente, você conseguiria resolvê-la? Acho que sim. Sério? Poxa. Como é que você É. faria para resolver? Note que tem desigualdade aqui, né? Mas eu poderia botar, tipo, x ao quadrado menos 3x menos 10 menor ou igual a zero. Poderia. Isso te Então, eu faria isso. facilitaria fazer Bhaskara, né? Sim. Isso. Bem, então tá. Eu quero ver como é que tu se sai. Hoje é a nossa primeira aula, eu tenho que notar o que tu sabe, o que tu não sabe, tua velocidade, etc. Tem como tu tentar responder essa conta para mim? Eu posso te dar uns 5 minutinhos e se tu não conseguir, eu faço. Pode ser? Tá.
Tá, eu só encontrei as raízes até agora. 3? As raízes só. Não, mas são duas raízes, né? Então, eu encontrei as duas raízes. Ah, tá, eu entendi 3. Certo, você encontrou as raízes, isso é muito bom. As raízes são menos 2 e 5, né? Uhum. Ok. E agora, como é que a gente faz por meio das raízes para encontrar o que o problema pede? Que na prática é, quais são os valores de x que fazem isso aqui ser menor que zero, ou seja, negativo, né? Uhum. Eu acho que depois daí eu não sei fazer, não. Certo. Bem, tem várias formas de interpretar, mas eu vou tentar fazer de um jeito bem visual, Tá. para ficar legal para ti, tá? Que é o seguinte. Deixa eu pôr aqui de novo. Acho que com um desenho fica tudo muito mais claro. Por isso mesmo, até eu já te adianto, né? No cálculo é necessário você desenhar sempre que possível. Então, o que está acontecendo, né? Você fez uma equação de segundo grau. A gente sabe que isso é uma parábola. Então, o que acontece? Uma parábola, como a do caso ali, é uma parábola assim, onde tem uma raiz negativa e uma positiva. Eu acho que era menos 2 e 5, né? Uhum. Isso. Então aqui é menos 2 e 5. Eu ia te perguntar, mas tu me parece muito boa em matemática, então eu nem vou perguntar, só vou falar. Tem gente que passa o tempo todo na escola encontrando as raízes e não sabe o que elas são, né? Uhum. Mas as raízes são esses valores onde a parábola cruza o eixo x, tá vendo? Então, aquela equação de segundo grau que você fez a conta, ela dá o gráfico de uma parábola. Toda equação de segundo grau é assim. Em especial, a parábola daquele problema, ela passa pelo eixo x em menos 2 e 5, porque o menos 2 e 5 são as raízes. São os valores que eu coloco na função e a função dá zero. O eixo x é justamente y igual a zero. Né? Aqui é a chamada origem por isso, porque é x0 e y0. Então, como esses pontos, né, as raízes aqui estão sobre o eixo x, o y dela é zero. Tá? E isso entrega algo muito importante, então. Se a parábola for com a concavidade virada para cima, e de fato é, porque o número que multiplica o x ao quadrado era positivo, era o número 1 positivo, a gente sabe que toda a equação de segundo grau que tem um a, o número que multiplica o x quadrado positivo, ela tem a parábola virada para cima. Lembra disso? Uhum. Certo. Então, a gente nota uma coisa muito interessante. Entre as raízes, a resposta é negativa. Por exemplo, qualquer número que tu pegar entre menos 2 e 5, por exemplo, 1, vai dar um y negativo. A função será negativa. Não é mesmo? Uhum. Olha o ponto negativo aqui. Se pegar o 2 também, quer um teste, joga o valor na tua função. Por exemplo, deixa eu pegar a função. A função é esta aqui, né? Ó. Se eu colocar, por exemplo, x igual a 1, o que vai acontecer? Vai ficar 1 menos 3 menos 10. Isso é menor que zero? É, né? Porque vai ficar menos 12. Então, sim, quando eu coloco x igual a 1, eu tenho menos 12 aqui como resposta. E note que o problema me pede justamente isso. Quais são os valores de x? Qual é o intervalo de valores de x que faz eu ter apenas valores negativos? Se eu olho para o gráfico, eu reparo que é justamente os valores de x entre as raízes. Não é mesmo? Uhum. Muito bem, então vamos escrever isso. Vamos que eu escrevo rápido aqui. Se fosse um professorinho de 60 anos, não ia dar certo. Como nossa parábola é virada para cima, significa que os valores de x que dão y negativo estão entre as raízes. Sempre assim. Se a parábola virasse virada para baixo, seria o contrário. Se ele quisesse valores positivos, tu teria que pegar valores de x maiores que a maior raiz e menores que a menor raiz. Se eu quisesse y positivos, né? Por exemplo, se eu pego 6 aqui, vai me dar um y positivo. Vai dar um valor aqui. Não é mesmo? Uhum. É isso aí. Então, portanto, a resposta desse problema
né, a solução, quais são os valores de x, você teria que dizer que são os valores de x pertencentes de menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 5. Essa é a resposta. Todos esses valores valem como resposta dessa desigualdade. Beleza? Uhum. E ficou tranquilo? Ficou entendível? Uhum. Então tá bom. Qualquer coisa é só perguntar. Que bom que você sabia fazer pelo menos a parte da Bhaskara, né? Que na verdade nem é Bhaskara. A gente inventou esse nome aqui no Brasil de maluco que a gente é. O nome é outro. Então, vamos continuar a apostila aqui. Vamos continuar a matéria da apostila. Você chegou a ver um pouquinho de cálculo na escola ou não? Não, nada. É que às vezes os professores ensinam isso em algumas escolas particulares. Mas, por exemplo, em Portugal é comum, bem Uhum. comum até. Mas aqui, né, meio zoado, o Brasil é meio zoado, então não tem essas. Anyway. Bem, a gente viu o tipo de desigualdade mediano, assim, de dificuldade, que é a equação de segundo grau. Tem as desigualdades de duas equações de primeiro grau ao mesmo tempo. Isso, né? Mas a gente vai ficar por hora nessa. Então vamos aqui. Ele fez de outro jeito o teste, né? O que, que ele fez? Uma vez que a gente encontra as raízes, a gente pode fatorar a equação de segundo grau. Talvez tu lembra disso. Se tu tem as raízes, né, menos 2 e 5, tu pode escrever isso como se fosse x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Se fosse polinômio de terceiro grau, teria mais um fator. Se fosse quarto, mais um fator. Por aí vai. Assim fica mais claro, porque a gente olha para esses dois carinhas e pensa: se eu quero um valor negativo, então eu quero uma possibilidade só, que é ou esse cara aqui ser negativo e esse positivo, ou esse aqui ser positivo e esse negativo. Né? Então, com essa ideia em mente, a gente testa alguns valores. Né? A gente testou aqui valores menores que a menor raiz, deu positivo. Aqui ficou negativo, aqui negativo, negativo com negativo, positivo. A gente testou valores entre as duas raízes. Lembra que a resposta estava entre as duas raízes? Um Uhum. valor entre elas é zero. Deu negativo, que é o que a gente quer. Queremos menor que zero. E, finalmente, testamos valores maiores que a maior raiz e deu positivo. Então, ele fez de um jeito, eu fiz de outro, a gente chegou na mesma resposta. Muito bem. E um problema como esse aqui, Maria, como é que você resolveria algo disso? Você tem alguma ideia de como começar, etc? Eu multiplicaria o outro lado por x menos 1. Você multiplicaria x menos 1 dos dois lados, né? Legal. Isso. Então, do lado esquerdo, quando você multiplicasse, ficaria uma equação de segundo grau, né? Porque seria x quadrado. Uhum. E do lado direito, simplesmente cancelaria e ficaria só o 1, né? Tudo bem, tá Uhum. certo. Isso é um bom jeito. O problema é que isso não resolve de primeira. Porque temos um detalhe que eu me ative a falar muito no começo da aula, que é o fato que você está multiplicando um número dos dois lados da desigualdade. E quando você faz isso, o número no caso é x menos 1, tá? Isso aqui é um número. Uhum. Se você multiplica um número positivo, tudo bem. Não precisa trocar o sentido da desigualdade. Mas quem me garante que x menos 1 vai ser um número positivo? Ele pode ser negativo, né? Uhum. Dependendo do valor de x, ele vai ser negativo. Não é mesmo? Uhum. Tipo, digamos que eu esteja pensando que x vai ser menos 10. A hora que eu multiplico x menos 1 dos dois lados, eu estou multiplicando um número negativo, eu estou multiplicando menos 11. Então, quando eu faço uma desigualdade, tal qual aqui, eu tenho que me preocupar em todos os intervalos de valores, em todo o domínio da função. Né? Portanto, aqui eu vou ter um cuidado, que é o que a gente chama de condição de existência. Isso, é muito frequente no cálculo, tá? Muito. Que é você fazer a análise das duas situações, a situação onde esse cara é positivo e onde ele é negativo. Tá. Né? A gente sabe que o que vai limitar se ele é positivo ou negativo é o fato de x menos 1 ser maior ou menor que zero. Então, para menor que zero, nós estamos pensando em valores de x menor que 1. Então, com isso em mente, é o primeiro caso. A gente está supondo isso aqui. Vamos supor que estamos trabalhando com valores de x menor que 1.
Quando isso acontece, ele de fato multiplica x menos 1 dos dois lados, ficou desse jeito. Era isso que tu estava imaginando, né? Passar o x menos 1 para o outro lado. Né? Daqui vai ficar assim. Mas perceba que o sentido da desigualdade mudou, né? Era para a esquerda, agora é para a direita. Por quê? Porque se eu estou pensando nesse caso de x menos 1 menor que 0, x menor que 1, até porque o x não pode ser 1, né? Porque senão daria infinito aqui, 1 dividido por 0, não pode dividir por 0. Estamos trocando o sentido da desigualdade. Então é esse o cuidado que tu tem que ter. Depois é praticamente a conta anterior, praticamente a mesma coisa. Então aqui nós temos uma equação de segundo grau, a gente vai resolver a Bhaskara, né? Vai dar essas duas raízes aqui, ó. 2,78 e 2,7 e 0,7. Tudo bem, isso é verdade. Então, como nós temos uma equação de segundo grau, nós temos aquelas três regiões. A região para trás da menor raiz, entre as raízes, e maior que a maior raiz. Então tá aqui as três regiões. Tá tudo bem até aí? Tá entendendo tudo? Então tá. Aqui o que acontece? Como a gente está buscando positivo, nós estamos buscando menor que a menor raiz e maior que a maior raiz. Se tu lembrar do gráfico, eu até vou te mandar no zap aqui, para tu dar uma olhadinha de novo. Né? Menor que a menor raiz seria parte positiva da parábola. Maior que a maior raiz, parte positiva da parábola também. Como eu quero valores positivos, eu estou querendo, então, menor que a menor raiz, maior que a maior raiz. Mas tem um problema. Nós supomos essa conta toda pensando em valores de x menores que 1. E essa região aqui, por exemplo, é toda maior que 1. Porque esse número aqui é 2,7. Então, toda essa parte da resposta eu vou ter que jogar fora. Apesar de ter sido resposta da equação de segundo grau, ela não passa por esse teste aqui. Pelo fato de que eu estou querendo apenas valores menores que 1. Tudo bem? Então, é solução da equação de segundo grau, mas não é solução do problema. Isso aqui não vai valer. Então, a única parte que vai valer é essa, que vai de menos infinito até 0,7, que são todos os valores menores que 1. Do menos infinito até o 0,7, nós temos 100% dos valores, então, dessa parte aqui da resposta, essa partezinha aqui, menor que 1. Perfeito. Então, por hora, é só por hora, primeiro caso ainda, a única parte da solução é essa. Agora, nós queremos ir para o segundo caso, o caso onde o x menos 1 é maior que 0, onde eu estou supondo parte do domínio positiva. Então, se eu estou supondo que x menos 1 é positivo, a hora que eu multiplico ele do outro lado, não trocou o sentido da desigualdade. Tu já tinha visto algo parecido com isso na escola? De trocar o sinal? Trocar o sentido, etc. Já no SAT. Ah, tu estuda para SAT também? Eu vou fazer faculdade dos Estados Unidos, né? Pô, chique. Mas tu já fez o SAT? E Já. passou? Sim. Poxa, que legal. Eu tenho alguns alunos da SAT. Que bom, que bom. As questões do SAT são bem mais simples, né? Que isso aqui. O dia que uma questão começa a cair no SAT, o pessoal vai reprovar com certeza. Cada questão precisa de fazer em 30 segundos, né? Fica bem complicado. Certo. Poxa, que chique. Estudar lá nos Estados Unidos é legal. Beleza. Continuando aqui. Bem, beleza. Então, fazemos este cálculo. Note que é a mesma equação de segundo grau novamente. Então, nós vamos ter as mesmas soluções aqui, as mesmas regiões. E, bem, nós estamos interessados apenas nos valores maiores que 1. X maior que 1. Pela equação de segundo grau, como a gente tem aqui menor que 0, então a gente está interessado entre as raízes. E só lembrando, os valores absolutos das raízes aqui é 0,7 e 2,7. Então, se nós estamos pegando as respostas entre as raízes, perceba que entre as raízes existem valores que são menores que 1.
mas eu estou supondo aqui que é tudo maior que 1. Eu estou pegando apenas essa parte do domínio. Pegando a parte x maior que 1. Portanto, apesar dessa ter sido a resposta da equação de segundo grau, ela não é a resposta, ela não é a solução do problema. Porque dentro desse caso, eu tenho que pegar apenas valores maiores que 1. Então, eu vou pegar de 1 até a outra raiz maiorzinha lá, que é 2,7. Portanto, eu tenho isso como solução do segundo caso e isso aqui como solução do primeiro caso. Né? Isso aqui. Para a solução do problema como um todo, eu tenho que juntar os dois casos, fazer uma união. Então, a solução, ou seja, os valores de x que eu jogo aqui e essa sentença é verdadeira, o lado esquerdo é menor que o direito, são todos esses valores aqui. Os valores dessa região, de menos infinito até 0,7 e de 1 até 2,7. Qualquer valor fora disso vai fazer ser errado ali, ser falso. Beleza? Uhum. Tudo bem até aí, né? Uhum. Então tá. Bem, se tá tudo bem até aí, eu vou pedir para tu fazer um probleminha parecido, tá? Para ver como é que tu se sai. Vai ser com uns números um pouquinho mais fáceis. Vamos lá. E a tela aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, x menos 2. E vai ser menor ou igual a 1 sobre x menos 3. Ok? Isso aqui vai dar uma equação de segundo grau bem simples. Eu vou fazer o seguinte já. Eu vou, antes que eu me esqueça, passar essa apostila para você. Deixa eu mandar ela. Cálculo 1. Aqui. Você pode seguir ela como uma colinha para te ajudar, né? É a partir da página 13, tá bom? Você pode olhar a partir da página 13. Qualquer dúvida me fala, mas tenta fazer sozinho. Depois que eu encontro as raízes, o que eu faço? Primeiro, tu tem que tomar um cuidado, né? Uhum. Que é o fato de que você tem duas situações. Tem o caso onde x menos 3 é negativo e onde ele é positivo. Qual caso tu começou? O negativo. Certo. Então, você multiplicou, você teve que trocar o sentido da desigualdade, trocou? Uhum. Certo. Você encontrou as raízes e agora você vai fazer a análise. Se trocou o sentido, então tu está buscando valores maiores que zero. Uhum. Ou não, né? Sei lá, tu tem que passar um ainda para outro lado, etc. Tá. Daí, se você está procurando valores maiores que zero, se você olhar o desenho que eu te mandei e as coisas que a gente já conversou, você está procurando os valores menores que a menor raiz e maiores que a maior raiz, certo? Uhum. Isso. Então, bem, indique isso. Essa é a solução da equação de segundo grau. Tá. Mas você tem que lembrar que para esse seu primeiro caso, você só está pegando, você falou menor, né? Então você só está pensando nos números menores que 3. Você vai olhar na sua solução qual delas existe em números menores que 3.
E é só essa parte que você vai escolher como resposta da primeira parte. Ok? Que nem tá lá na apostila no começo da página 14. É para ser um número só a resposta? Não, é um intervalo, né? Bem, deixa eu fazer aqui. Vou fazer a primeira parte. Então, ficou x ao quadrado menos 5x mais 6, né? Menor que 1. Menor ou igual a 1, mas como você estava multiplicando pensando no caso negativo, maior ou igual a 1. Trocou aqui. A gente passa ali para o outro lado, o que fica bem chato, porque não dá uma resposta exata, né? Quanto que deu a raiz? Eu ia ter posto uma raiz exata aqui, mas não deu. Quanto que deu as raízes? Pode me falar, por favor? Deu exato para mim, deu 5 e 1. Ah, não, deu não. Ah, é, Deixa eu jogar no Wolfram. Conhece o Wolfram? não. O Wolfram é um site onde a gente faz tudo, assim. Deixa eu te mostrar ele aqui, ó. Se um dia aparecer uma equação de segundo grau que tu não tem ideia de como resolver, você vem aqui e escreve ela, ó. X ao quadrado menos 5x mais 5 igual a zero, ele vai te dar as raízes. Então ficou esses números aqui um tanto feios, né? Mas a gente pega aqui 1,4 e 3,6, pode ser? É. 1,4 e 3,6. Depois eu te passo esse site. Ok, essas são as raízes. Uhum. Vamos lembrar que a gente está falando de uma equação com a concavidade virada para cima. Sim. Então, a gente está falando de algo assim. Então, as respostas negativas estão entre as raízes e as positivas estão depois da maior e antes da menor. Uhum. Com isso em mente, vamos lembrar que o primeiro caso está tratando apenas de valores menores que 3. E o meu problema está querendo valores maiores que zero. Então, como uma das raízes é 1,4, estamos aí com os números menor que 3, né? Uhum. Tudo que está atrás dela serve como resposta. É menor que 3, passou nessa condição, e é positivo, passou nessa condição aqui. Agora, a outra raiz é 3,6. Então, apesar dessa parte ser solução da equação de segundo grau, ela não passa aqui. Porque não é menor que 3, é maior que 3. Então, essa região aqui não vale. Portanto, a solução aqui é só os valores de x de menos infinito até 1,4. Essa é a solução da primeira parte. Tá bom? Uhum. Agora você vai fazer a mesma estrutura, a mesma estratégia para, supondo, né, que x maior que 3. Você está multiplicando x menos 3 do outro lado, mas ele é positivo. Tá. É igual a segunda parte ali da coisa que está na página 14. Ah, 3,6 mais infinito.
Do 3,6 até o mais infinito? Essa é a solução dessa parte, tu falou? Tá Bem, positivo, tá sim. errado, né? Tá errado, minha amiga, porque se você trocou as coisas, agora você vai estar interessada na região entre as raízes, né? Uhum. Porque vai ser, ó, vai ser a mesma parada aqui, a mesma equação de segundo grau, só que em vez do sinal, do sentido da desigualdade ser para a direita, vai ser para a esquerda. Porque não trocou o sentido da desigualdade quando você fez a multiplicação, certo? Uhum. Esse é o segundo caso. X maior que 3. Tu tá pegando um número positivo. Uhum. Então, por isso que não mudou o sentido da desigualdade da equação de segundo grau. Então, tu quer valores negativos. Então, tu quer a região entre as raízes. E a região entre as raízes não vai até o infinito. Né? Ela começa numa raiz e termina na outra, certo? Tá. 1,4 e termina no 3,6. Isso aqui é a solução dessa equação. Mas tu quer a solução do problema como um todo, o que inclui só os números maiores que 3. Portanto, tu só vai querer essa parte aqui, que vai de 3 até 3,6. Fez Uhum. sentido? Uhum. Legal. Claro, é uma coisa que tu precisa mastigar um pouco, tá? Demora, mas tu já viu algo parecido com isso na escola e é a introdução do cálculo. As coisas mais difíceis com certeza ainda virão. Uhum. Mas por enquanto tu parece bem na matéria aí. Depois revisa, tenta fazer sozinha de novo para focar bem. Sem problemas, bro. Vamos ver mais um pouquinho aqui de algumas funções especiais, tipo a função módulo e por aí vai. A função módulo é bem interessante. Ela é uma função que nos faz pensar bastante, porque a gente na escola vê ela só do tipo, o número é positivo, eu coloco no módulo, ele mantém positivo. Se ele é negativo, coloco no módulo, ele fica positivo. A gente usa módulo com coisas que não existem negativas, tipo tamanho negativo, idade negativa. Né? Mas não é bem assim. O módulo ele é muito mais profundo que isso. O módulo, na prática, quando ele percebe aquela região negativa e positiva, tal qual a gente estava falando ali no outro problema, ele troca a função. Ele transforma a função no negativo dela. Então ele faz uma mudança de equação, o que vai alterar muita coisa no processo da resolução das contas no cálculo, né? Então aqui é aquela introduçãozinha mais básica, aqui é umas propriedades de módulo. Novamente, não precisa decorar, essas aqui não. As importantes tu já sabe, né? Tipo essa aqui. Essa aqui tu sabe. Sabe, quando tu faz uma raiz quadrada, na verdade, tu não está obtendo o. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 não é 2 só. A raiz quadrada de 4 é 2 e menos 2, ou seja, é o módulo de 2. É o 2 dentro de um módulo. Né? Porque vale menos 2 também, né? Uhum. Tipo, menos 2 vezes menos 2 é 4 também. E como a raiz quadrada te pergunta qual número multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz, né? Por isso que tu tem que tomar cuidado com o sinalzinho. Daí tem a desigualdade triangular, que a soma dos módulos é sempre menor ou igual aos módulos separados. Coisas que talvez tu vá utilizar em limite pela definição, mas eu acho que não vai chegar tanto no teu curso. Eu já dei aula de cálculo para um pessoal que mora nos Estados Unidos, faz faculdade, que, cara, eu acho que não era de engenharia até. Acho que era informática, a menina fazia. E não cobrava tanto assim, tá? Não cobrava num nível tão alto. Então vamos lá. Vamos resolver um probleminha. Olha que probleminha interessante. Resolva a equação. Módulo de x menos 3 ao quadrado menos 4 módulo de x menos 3 igual a 12. Vou te fazer essa pergunta chata de novo. Se essa conta aparecesse para você, você saberia resolver? Saberia como começar? Eu acho que eu teria que fazer umas 4 vezes, botando negativo e depois positivo. Ai, ai, ai. É, isso a gente vê na escola, se assusta e grava, mas não é bem assim que vai acontecer aqui, tá?
Bem, não diretamente, pelo menos. Note que nesse caso em específico, nós temos o x-3, né? Aqui e aqui. Dentro do módulo. Isso é muito bom, porque eu posso dizer, então, que o módulo de x-3 é uma nova variável, é tipo u, ou y, sei lá. A gente chama de u. U é o módulo de x-3. Então, essa equação feiona com módulo acaba virando uma equação de segundo grau. Tranquilo, né? Então, uma equação de segundo grau que é fácil de resolver pelo método de soma e produto. Dois números que multiplicados dão menos 12 e somados dão 4, é menos 2 e 6. Então, eu sempre começo pelo 12, aqui, pelo C, né? É sempre mais fácil pensar dois números que multiplicados dão C. Porque soma, tu pode pensar várias coisas, várias somas negativas, etc. Mas dois números que multiplicados dá menos 12, já vem na minha cabeça menos 2 e 6 ou 6 e menos 2. Né? Tipo, tu sabe do que eu tô falando, né? Soma e produto para resolver equação de segundo grau. Conhece essa técnica, né? É Girard, né? Oi? É Girard. Ah, você chama de Girard? Uhum. Legal. Teorema de Girard, é verdade. Bem, com isso em mente, né? Você tem então essas duas raízes, e agora vem um detalhe muito importante. Se o U era módulo de x menos 3, obrigatoriamente o U tem que ser positivo. Porque o módulo é uma resposta positiva. O que vai sair dessa conta é positivo, é um módulo. Então, menos 2 não vale como resposta. O módulo ele só pode ser maior ou igual a zero. Portanto, a gente vai se preocupar só com o 6. Então, módulo de x menos 3 igual a 6. Porém, eu te falei que existe a possibilidade de você obter 6 com aqui dentro sendo 6 mesmo, ou sendo menos 6. Porque se aqui dentro a continha der menos 6, o módulo vai transformar ele em 6, não é mesmo? Uhum. Então, vamos supor essas duas situações. Vamos supor que nós estamos falando nesses dois casos. Então, você vai ter o caso onde a resposta da parte de dentro é positiva, ou seja, para valores de x maiores que 3, vai ser positivo isso aqui. Qualquer valor de x maior que 3 vai ser positivo. Então, essa função módulo se torna uma função definida por duas equações. Né? É x menos 3 para valores de x maior que 3 e menos x menos 3, ou seja, troca o sinal, se o x for menor que 3. Né? Porque na prática, se tu pegar um número menor que 3, tu vai ter valores negativos aqui dentro. Então, como tudo menor que 3 vai ser negativo, como qualquer valor de x menor que 3 vai ser negativo, ele troca a função. Não é mais x menos 3, agora é menos x menos 3. Tudo bem? Tá. Então, supondo x maior que 3, vamos pegar essa função, então, estamos falando de x menos 3 igual a 6. Então, obviamente, né, o x tem que ser 9. 9 menos 3, 6. Agora vamos para outro caso, né? Se a gente estiver supondo valores de x menores que 3. Então, eu vou trabalhar com a função negativa, ou seja, menos x mais 3. Eu troquei o sinal. De todo mundo, da função toda. E aqui, quando eu isolo x, então, eu vou ter x igual a menos 3. Então, existem esses dois valores possíveis para x, menos 3 e 9. Esses dois valores resolvem essa equaçãozinha aqui. Apesar da equação de segundo grau ter me dado menos 2 também, menos 2 é um número negativo e não vale, então, como resposta do módulo. Certo? Uhum. Certo. Muito bem, vamos ver mais um probleminha aqui. Depois eu até posso te passar umas tarefinhas para tu fazer, etc, né? Caso você queira mais aulas comigo, tomara que queira. Hoje a aula foi meio pesada, mas as próximas a gente pode fazer umas coisinhas mais leves aí. Só para mostrar que cálculo é barra pesada mesmo. Por sinal, assim, na faculdade que eu fiz, né, dos 40 que entraram, gente que queria fazer exatas mesmo, né? Só 4 passaram em cálculo e 3 em exame. Entendeu? Então, cálculo é uma matéria muito tensa. É normal tu tá se sentindo meio mal, assim, tal, no começo, mas é uma coisa que tu tem que construir aos poucos. Determine todos os valores de x que satisfazem a desigualdade. O módulo de x menos 5
é menor que o módulo de x mais 1. Então aqui, né, a gente pensa em módulo, tamanhos e tal, sim, mas tem valores positivos e negativos que eu posso jogar para x, né? Tem essas duas situações. Tem a situação de dentro do módulo da negativa e da positiva. Portanto, isso é uma coisa que confunde mesmo a cabeça das pessoas. A gente não está acostumado a ter que trocar o domínio da função. Por isso que é muito importante, no começo do cálculo, focar nesse negócio de domínio. Por isso que eu foquei lá em desigualdade no começo da aula, que também é uma desigualdade, né? Mas, o que acontece? Uma propriedade muito legal do módulo é que a gente pode, né, levar os dois lados ao quadrado. Né, como o que vai sair de dentro é positivo, então eu levo os dois lados ao quadrado, porque o que sai de dentro de um quadrado também é positivo. Então, a hora que eu elevo ao quadrado os dois lados, eu vou ter umas expressões de equação de segundo grau, o que facilita bastante a nossa vida. É muito melhor trabalhar com a equação de segundo grau do que com módulo. Na matemática, a gente sempre tende a levar as coisas para algo que a gente conhece bem. E nós conhecemos muito bem a equação de segundo grau, né? Portanto, simplifica, vai ficar 12x maior que 24. Ou, no caso, x maior que 2. Esse é um jeito de fazer. Quando a gente tem módulos assim, fica legal. Mas nem sempre a gente tem umas expressões desse jeito, né? Porque, por exemplo, se tivesse mais um número aqui, já não daria para fazer assim. Porque a hora que eu elevasse ao quadrado do lado direito, por exemplo, se tivesse, sei lá, x mais 1 dentro do módulo e mais 2 fora. Eu ia fazer o trinômio quadrado perfeito e ia aparecer o módulo de novo. O que seria meio chato. Então aqui ele vai fazer daquele jeito que você falou lá, das 4 situações. Né? Então, o que eu recomendo fazer numa situação como essa, né? Tu desenha a reta real, aqui não vai dar tempo, porque a aula já está acabando, né? Mas eu posso até começar por essa na próxima aula. Você desenha a reta real. E nesse desenho, em cada parte da reta real, você vai indicar qual equação vale. Por exemplo, se nós fizermos a reta real, a gente vai ter dois pontos que limitam aqui a nossa equação, que é o menos 1 e o 5. Certo? São os limitantes aqui do domínio das funções. Se a gente estiver falando de valores de x menores que menos 1, nós vamos ter que pegar essa parte da equação aqui e essa. Porque se ela é menor que 5, então é ela que vai estar lá em menos 1 também. Se eu tiver entre menos 1 e 5, entre menos 1 e 5, novamente, essas aqui. Agora, se eu tiver maior que 5, eu vou ter que pegar essa. Eu vou ter que pegar essa aqui também. Né? Entre menos 1 e 5, na verdade, eu tenho que pegar essa e essa aqui. E maior que 5, eu pego essas aqui também. Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Tu vai fazer a análise de cada parte do domínio da tua função, domínio do negócio que tu tá trabalhando. E em cada parte tu vai resolver uma conta. Tu vai fazer isso para tirar do módulo. Tá bom? Eu sei que fica meio confuso eu só falando, eu tenho que mostrar isso no desenho, só que não vai dar tempo, tá? Na próxima aula a gente pode começar daí, beleza? Tá bom, tranquilo. Tranquilo, então. Foi tranquilo para ti? Normal? Ainda. Tá. Para nossa próxima aula, eu recomendo que você dê uma lidinha na apostila, só para se localizar, assim, né? Uma lidinha rápida. Beleza. As primeiras 2 páginas, a partir ali da página 15. Certo? É. Então, beleza. Bem, espero que você tenha gostado e logo que eu tiver o vídeo aqui da aula, eu já te mando.